Ele não é aquilo que se esperava e pode ser uma coisa melhor ou pior, dependendo do seu ponto de vista. Melhor porque ele entrega mais do que se esperava, pior porque talvez ele não esteja na sua expectativa de preço. O novo WRV 2026 não chegou para concorrer com Tera, Pulse e Cardian. Ele também não é um rival direto dos mesmos rivais do HRV, mas ainda assim veio para suprir uma demanda que o HRV não conseguia, ou seja, concorrer com as versões de entrada de SUVs compactos, aqueles que estão acima do Tera, do Cardian e do Pulse. Hoje nós vamos falar sobre WRV 2026, mostrar quem são os concorrentes e principalmente fazer o teste do modelo. Eu sou a Rafaela Borges, você está no On The Road, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Você vem comigo conferir o teste do WRV no Rio Grande do Sul, aqui na estação eólica da Honda em Xangri-Lá. Antes disso, deixe o seu like no vídeo, que é a melhor maneira que você tem de me ajudar. Com o seu like, o canal cresce. Não é inscrito no canal ainda, mas curte meu conteúdo e sempre está por aqui? Então inscreva-se! O WRV chega em duas versões, EX R$ 145 mil, EXL custa R$ 5 mil a mais. Acrescenta coisas como banco de couro e algo essencial, né? O carregador de smartphone sem fio. Ele é maior, tem maior porta-malas em relação ao HRV e espaço semelhante. Mas fica devendo algumas coisas, como freio traseiro a disco, e aqueles assentos Magic Seat, que são uma marca registrada da Honda e permite acomodar mais coisas na cabine, dá muita flexibilidade à cabine. Afinal de contas, se colocar tudo, quem vai comprar o HRV? E ó, vai ser difícil mesmo alguém continuar comprando o HRV 1.5, que é uma compra mais racional. Afinal de contas, aqui nós temos R$ 20 mil a menos, pelo menos. Será que o HRV vai conseguir sobreviver ao WRV? Na versão 1.5 turbo, topo de linha Advanced Touring, com certeza, mas e o HRV 1.5 aspirado, mesmo motor desse carro aqui, no EX e EXL? Então vamos conferir tudo isso agora e dar uma olhada no carro, né? Fazer aquele walk around. Uma olhada aqui no farol, que tem dois elementos. Um farol com formato convencional de Honda, não tem nada muito inovador. Lembrando que esse projeto aqui foi desenvolvido na China, onde é chamado de Elevate. Tem farol auxiliar, que é uma coisa que o consumidor brasileiro gosta muito e reclama muito quando tudo é concentrado em um único conjunto. Então aqui nós temos o farol auxiliar com uma função prática e uma função estética também. Um pequeno spoiler aqui no para-choque, que tem um outro tom aqui embaixo, o mesmo tom da carroceria. Essa é a cor de lançamento do modelo. E aqui a grade, fechada nessa parte de cima, aberta nessa parte de baixo. Uma grade bonita, grande, que dá muita robustez à dianteira do WRV. Quando você olha aqui para a parte de cima, nós temos detalhe cromado. Lembrando que essa versão aqui é a EXL topo de linha, visualmente não tem grandes diferenças em relação à versão convencional. Uma coisa interessante é que a dianteira dele é bastante alta, com uma linha de capô bem quadradona aqui, ela não vai caindo, ela mantém aqui, ó, quase uma linha reta, mas tem alguns vincos também, para dar mais elegância às formas. As rodas são bem bonitas, biton, um prata bem clarinho e o preto aqui no fundo. Elas têm 17 polegadas em pneus 215 5.5. E aqui uma diferença fundamental, nós temos o freio a disco na frente, obviamente, mas atrás o freio a tambor, diferentemente do WRV, que traz o freio traseiro a disco, do HRV, quer dizer, né? Esse é o WRV. Agora a suspensão é a mesma em ambas. Aqui nós temos a suspensão independente e atrás o eixo de torção.
Uma coisa interessante é que o retrovisor é muito grande, e isso eu mostro legal durante o teste. Ele elimina bastante, quase não tem ponto cego nesse carro, cobre uma ampla área. Carro cheio de assistências áreas da condução, inclusive o sensor de ponto cego. Agora uma coisa que eu não gostei é essa parte aqui, ó, que fica na porta. O ideal é ficar escondidinho aqui, porque a chave é presencial. Dá uma impressão de carro antigo, carro dos anos 90, né, do começo dos anos 2000. Então aqui temos um ponto negativo. E nessa versão topo de linha, eu tenho um bagageiro integrado à carroceria. Na versão de entrada EX, esse bagageiro não está presente. Passando para cá, só para você ver a linha, ela é bem menos inclinada aqui na coluna C do que no HR-V, que tem mais um jeitinho de SUV coupé. Aqui nós temos um SUV com mais cara de SUV mesmo do que a HR-V, que é de um segmento superior. E o spoiler traseiro. Então vamos às dimensões, são 4 metros e 32 centímetros de comprimento. Gente, ele é só 3 centímetros menor do que o HR-V, então nós temos 2 SUVs na mesma linha, muito próximos em comprimento. O entre-eixos dele é superior, nós temos 2 metros e 65 centímetros. Entre-eixo superior e o espaço muito bom, inclusive tem uma questão aí que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ele é mais alto, tem 1,65 m de altura com largura de 1,79 m. Quem olha o carro pela traseira pode falar, tem lanternas interligadas, mas não, a interligação é interligado sim, mas a interligação não acende. É como no T-Cross antes da linha 2025 que foi lançada ano passado. Na 2025 ele ganhou a interligação luminosa. Logotipo WRV por aqui no prata brilhante. E uma traseira bonita, chama bastante atenção, linhas levemente arredondadas. Agora, a principal vantagem, você vai ver por aqui, que é o porta-malas. Gente, olha esse porta-malas. Enquanto o HR-V perdeu capacidade na atual geração, né, ele tinha um dos melhores porta-malas da categoria, não tem mais, com o porta-malas bem limitado, o WRV vem para responder às demandas do cliente Honda que está procurando um porta-malas imenso. Já é candidato sem nenhuma dúvida a um dos melhores porta-malas da categoria, concorrendo com modelos como o Renault Duster, enquanto esse ainda é produzido. Citroën Aircross também tem um senhor porta-malas e sem dúvida nenhuma o Kicks, tanto na geração antiga, o Kicks Play que ainda está à venda por algum tempo, daqui a pouco isso vai mudar, e o novo Kicks também conseguiu manter a excelente capacidade do porta-malas. Então ele é concorrente desses carros que eu falei, talvez não do novo Kicks, que já começa num valor bem mais alto, mas de Kicks Play com certeza, diria que é um dos concorrentes próximos até em dimensões, e de outros modelos como Duster também, enfim, das versões de entrada desses modelos que citei, dos SUVs compactos. Isso sem esquecer, claro, das versões topo de linha de Pulse, Card, Antera, que tem preços semelhantes, mas aqui o carro é muito maior, né? Precisaria muito mais para um Nivus, a Volkswagen, se a gente for pensar em dimensões. E Pulse, Card, Antera não tem uma coisa que você vai ver aqui agora, que é outro grande diferencial desse WRV. O espaço aqui é fantástico, muito bom, dá para levar 2 pessoas com conforto, muito espaço para a perna e de repente dá para acomodar até uma 3ª pessoa, porque o assoalho não é plano, mas o túnel central é comprido. Dá para colocar o pé aqui numa viagem mais curta, de repente. Então, ó, isso aqui, destaque na categoria. Nós temos o console retrátil, de repente falta uma cordinha para puxar, ficaria melhor, mas temos com porta-copo raso, sem prensa, sem borracha, então provavelmente vai cair aqui uma garrafa de água convencional, mas dá para colocar uma latinha menor e dá para apoiar o braço também, né? Não é só de porta-copos que se vive. Outra coisa, tem saída de ar atrás, um bom diferencial, muito modelo da categoria de compacto não tem, só que não tem as entradas USB atrás. Agora uma coisa importante para dizer, esse espaço amplo aqui atrás não é só pelo entre-eixos, o trilho aqui, ó, o trilho do banco da frente,
é muito curto e isso vai atrapalhar motoristas mais altos, com mais de 1,80 m, 1,85 m, dependendo de quão comprida é a perna. Então, se você tem 1,85 m, vá fazer o test drive. De repente, esse carro, infelizmente, não é para você dirigir. Mas eu explico isso melhor durante o teste. Outra coisa, ele também não oferece nenhuma versão o teto solar. Faz falta isso. Quem quiser vai ter que passar para HRV, só que só nas versões de topo também. E o teto muito bem acabado por aqui. O acabamento interno não é mal feito, longe disso. Tem um plástico trabalhado, tem plástico aqui que lembra um alumínio fosco, talvez, né? Essa parte aqui com revestimento num tecido que imita couro, mas é plástico duro. E o HRV, que é um modelo que se destaca muito no segmento de compactos pelo acabamento, quem está esperando isso aqui vai se decepcionar. É um acabamento, mas de carro básico mesmo. Só que nós temos um puxador bem acabado, essa parte aqui também, ó, não é nossa de sofisticação, mas tem um acabamentozinho legal. E aqui o puxador não é que passa a fragilidade, mas não tem nada demais também. O resumo da ópera é que em acabamento o WRV é muito inferior ao HRV. O banco ergonômico e confortável usa uma espuma com uma densidade especial, como em todo modelo Honda, então conforto aqui para as costas em alta, bom suporte lateral e nessa versão com revestimento de couro que nós não temos na versão EX. Tem ajuste de altura, tem ajuste manual, né? Mas tem um ajuste de altura que é importante. O volante multifuncional que também é revestido de couro nessa versão e na EX não, tem a costura aparente aqui no centro. E é um volante que tem um multifuncional aqui muito intuitivo. O sistema ZADAS, eu comando aqui, ele tem o ACC, ele tem o leitor de faixas com a função de correção e centralização, os dois sistemas formando um semi-autônomo de condução com funcionamento idêntico ao do HRV, ele faz curvas leves. Então isso aqui é um ponto positivo para um modelo nessa faixa de preço, né? No máximo R$150 mil. Nós temos o ADAS também na versão de entrada de 145 mil. Quem faz questão dessas tecnologias ADAS que funcionam com precisão vai encontrar uma ótima opção no WRV. O painel de instrumentos é aquele painel de instrumentos digital da Honda que você já conhece, né? Aqui ele está simulando um analógico, eu posso mudar o que eu vejo aqui no centro também. Nós temos hastes para troca de marcha atrás do volante, também o câmbio CVT. E as duas versões têm a partida por botão, além da chave presencial, abertura de porta presencial. Nós temos o volante com as hastes para troca de marcha, o câmbio SVT e também a partida por botão. Então, além da chave presencial, da abertura presencial da porta, também temos a partida por botão, isso nas duas versões. Multimídia tem a tela semi-flutuante de 10 polegadas, é a multimídia da Honda que você já conhece também, ele tem alguns botões físicos, mas aqui estão os comandos, por exemplo, esse aqui é o botão da Home, olha o desenho da Home, dependendo do ângulo que você olha, fica muito clarinho. E aqui eu tenho outros botões, vou direto aqui para o Android Auto, temos o Android Auto sem fio, Apple CarPlay sem fio também. O ar-condicionado é digital, tem uma zona de temperatura apenas, aqui eu tenho os botões físicos para comandar, então isso é um ponto positivo, não tem que ficar comandando nada no multimídia. Essa versão tem um carregador de smartphone sem fio, que a versão de entrada não tem. E aí, ponto negativo, as duas entradas USB aqui, que tem na frente, são do tipo A. Falta entrada USB nesse carro, viu? Falta mesmo, é um ponto negativo. Além de só duas entradas, as duas são do tipo A. E por fim, o freio de estacionamento, que é manual. No HRV, o freio de estacionamento é elétrico. Mas ser manual não é nenhum demérito, vários modelos do segmento, inclusive os Volkswagen Líder, Terra, Nivus, T-Cross, todos têm o freio de estacionamento manual. Hora
da verdade por aqui, será que todo esse pacote competitivo mantém essa pegada na hora que a gente está ao volante? Motor 1.5 aspirado é um motor bastante interessante, um motor moderno, um motor que tem potencial para gerar uma boa economia de combustível, principalmente quando comparado a alguns turbo, não todos, né? Mas ele tem um probleminha, não é a potência. Os motores japoneses costumam entregar boa potência, 125 cavalos que é 1.5 turbo, é uma potência bacana. Só que o problema do aspirado muitas vezes é o torque, ainda mais quando combinado a um câmbio CVT, que mesmo sendo um bom CVT, tem uma pegada muito mais focada, como todo CVT, para economia e conforto. O torque é de apenas 15,8 kgfm, ou seja, bem abaixo de 20 e entregue em rotação média para alta. Quando eu estou em uma estrada como essa aqui, ó, eu vou tranquilamente, né? Eu não preciso de fazer ultrapassagem como em uma pista simples. Agora, se eu estou numa pista simples, a coisa pode pegar, porque a hora que eu piso fundo no pedal do acelerador, e vamos baixar um pouquinho a rotação para isso, ele sofre para responder. Não é um carro que responde com muita agilidade, uma agilidade mediana ou baixa. Não é como um turbo, que geralmente tem muito mais torque, mais de 20, e um torque entregue em baixa rotação. O motor turbo costuma ir melhor nas retomadas de velocidade, que é o que importa mesmo para o dia a dia, quando você está numa subida, quando você está em uma situação de ultrapassagem. E nesse ponto, não dá para dizer que é um carro extremamente lento, mas ele deixa a desejar diante da concorrência. É um motivo para você deixar de comprar? Na minha opinião, não é. Depende do seu uso. Você usa na cidade, você só roda em pista dupla, você roda raramente em pista simples. Você não está com o carro carregado frequentemente, porque isso aumenta o peso e vai fazer uma diferença considerável. É analisar o seu estilo de vida para ver se vale a pena com todos esses atributos que o carro tem. Lembrando que existem carros muito mais lentos na hora de acelerar, na hora de retomar velocidade. Não vamos citar nomes aqui para evitar polêmicas, né? Mas me vem pelo menos dois à cabeça. Saindo dessa parte de aceleração e retomada, estou escutando um leve barulhinho de vento aqui. Talvez o revestimento acústico tenha me decepcionado um pouco, mas tem que levar em consideração que a gente geralmente está com o rádio ligado, né? Em outros carros, em viagens. Então, quando o rádio está desligado, o carro sempre acaba parecendo ter uma trilha sonora aqui de vento mais evidente, mais ressaltada do que quando a gente está com o rádio ligado, seja escutando música ou escutando um podcast. Mas eu esperava um revestimento acústico um pouquinho melhor. Agora, a dirigibilidade eu gostei bastante. Eu gosto muito da resposta de direção dos carros da Honda dessa plataforma. Eu acho a direção do carro, deste carro e dos outros carros, extremamente precisa. Talvez ele tenha uma pegada um pouco menos instigante, um pouco menos gostosa do que do HR-V, que para mim tá ali competindo com o Renegade, entre outros, com o T-Cross também, o posto de SUV mais gostoso de dirigir da categoria. Aqui a gente nota que ele tem uma sofisticação ao volante levemente abaixo, mas não muito abaixo. Você percebe que está ao volante de um Honda gostoso de dirigir. A suspensão traseira é por eixo de torção, como a do HR-V. A diferença é que aqui a gente tem o freio traseiro a tambor, enquanto no HR-V temos o freio traseiro a disco. Mas eu diria que nessa experiência aqui ao volante, o ponto forte do carro é a dirigibilidade, que é superior à de muitos utilitários esportivos, SUVs compactos mais caros do que ele. Uma outra coisa, eu estou bem posicionada, a visibilidade está ótima para mim, o retrovisor é grande, evitando assim pontos cegos. Porém, eu tenho 1,58 m de altura. Outras pessoas mais altas que já estiveram neste carro comigo, principalmente quem tem pernas muito longas, não ficaram bem acomodadas aqui no banco do motorista. Por quê? Porque a Honda fez um trilho muito curto justamente para privilegiar o espaço interno, o espaço traseiro. O que isso significa? Que de repente tem motoristas muito altos, 1,80 m em diante, 1,85 m, essa posição aqui ao volante pode não ser ideal. Então, se você
é uma pessoa alta, vá à concessionária, faça um test drive e veja se você está bem posicionado, porque este carro tem chance de não ser para você. Mas vale também fazer o test drive, porque sabe como é, né? Tudo depende também do quão comprida é a sua perna. E ele também tem uma posição de dirigir alta, que deve agradar muito os consumidores de SUV, que afinal de contas costumam comprar SUVs, entre as razões por causa da posição de dirigir alta. Mas eu quero saber o que você achou desse primeiro contato com o HR-V. Compraria? Prefere levar o HR-V 1.5 por um pouco a mais? Prefere levar outro modelo do segmento? Me conte tudo na caixinha de comentários, vamos conversar e não se esqueça do meu joia. Eu fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!